Senhor, nós entregamos esse dia sempre na Tua presença, todos os dias nós nos entregamos e entregamos todos os nossos passos. Espírito Santo, livra-nos de todo tropeço, livra-nos de todas as ciladas, livra-nos de todos os cálculos matemáticos de Satanás que tenta nos fazer paralisar dia após dia. Mas eu quero declarar sobre a vida dos Teus filhos que eles romperão, que eles avançarão, que eles sempre crescerão em Ti e sempre serão abundantes nos frutos de justiça. Todas as armas forjadas contra os Teus filhos caiam por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá? Nós estamos falando, então, acerca dos temperamentos. Falamos do colérico, falamos do fleumático, falamos agora estamos falando do sanguíneo. Né? Começamos a falar sobre o sanguíneo, falamos sobre o teste, né? O teste está ali, teste simples, porém eu creio que ajuda um pouco aí. Pois bem, ontem nós falávamos acerca do sanguíneo. O sanguíneo, ele é motivado por relacionamentos, um temperamento otimista. Então, por ser otimista, tudo vai dar certo, né? Mesmo que tudo esteja falando que vai dar errado, mas o otimismo vai dar certo. E geralmente pode dar alguns pane aí, né? Nesse vai dar certo. Outra característica que ele é extrovertido, ou seja, aonde ele chega, ele consegue se relacionar muito bem, ele consegue lidar, né, com os novos, com novas amizades, com novas, como que eu posso dizer, novos lugares, né? Ele consegue se dar bem nisso, e já, como diz, ele já chegando, até por causa da sua característica, que é uma característica de expandir, ou seja, ele sempre está na questão da expansão, ele sempre vai querer multiplicar uma ideia. E esse daqui também é um ponto muito crítico da vida de um sanguíneo. Por quê? Porque por ele ser expansivo, em muitos casos, aquilo que ele está aprendendo no momento não foi nem digerido por ele ainda. Ou seja, não teve resultado. Nem todos, vou colocar aqui uma coisa prática, né? Quantos remédios para emagrecer existem? Quantos métodos de emagrecimento? Mas, meu irmão, quantos funcionam de verdade, né? Na íntegra, né? A gente vai ver que muitos não têm eficácia, mas tem uma boa propaganda. Então, o sanguíneo é isso. Muitas ideias não têm eficácia, muitas ideias são pautadas em sentimentos, em não análise, projeto, mas sentimentos. Porque o sanguíneo, a base do sanguíneo é os sentimentos. Ele vive cheio dos sentimentos, ele vive cheio das expectativas, pautado na sua alma, ele tem que sentir. Então, você vai ver muito um sanguíneo pautado nessa questão do sentir, ele precisa do toque. Vamos lá. Nós falamos acerca do colérico. Ele, quando ele ama, ele está junto. Ou seja, ele está junto. Então, se eu estou junto, é porque eu amo. Se eu não estou junto, eu não amo. No sentido vulgar da palavra. Entendeu? Se eu estou junto, eu vou colocar uma outra característica. Se eu estou junto, eu estou dentro do projeto. Se eu não estou junto, eu estou fora do projeto. Colocar amor e no amor fica meio vago. Mas o sanguíneo não. O sanguíneo, se você ligar a 300 quilômetros de distância, se você nunca ajudou essa pessoa, se você nunca fez nada por ela, mas se você ligar para ele todo dia e falar, rapaz, nós tá junto mesmo, é nós na fita, é nós aqui, é nós na terra, é nós, meu irmão, o sanguíneo vai, o cara tá comigo, meu irmão, o cara nunca fez nada, nunca. Então o negócio dele é ouvir que alguém tá junto. Essa questão, não é muito ouvido, é muito sentimento. Então, o sanguíneo ele se move muito no sentimento, ou seja, ele se move quando é estimulado o sentimento, e também ele estimula muito o sentimento. Então,
onde eu coloquei aqui o ponto prático, ou o ponto crítico, perdão, é que, como ele é expansivo, vai ter um nível de carência muito forte. O sanguíneo ele vai ter um nível de carência muito forte, emocional, né? Por ele trabalhar sempre na área das emoções. Então você vê, como eu disse, né? O sanguíneo ele já se envolveu em muitos relacionamentos. Normalmente o sanguíneo ele já se envolveu em muitos relacionamentos, né? Quando a gente fala então dessa questão do ponto crítico, ele vai pegar uma ideia que ele não colocou em prática, essa ideia não foi testada, essa ideia ainda não foi analisada, essa ideia não foi colocada à prova, e ele já pega essa ideia e já quer expandir essa ideia. Por quê? Porque na ideia é legal. Isso daqui eu vejo, a maioria, vou colocar aqui, de pessoas que trabalham na área de influência, né? Vou colocar na igreja, no discipulado, ou como pastor, ou como líder de alguma coisa, ele é sanguíneo, você vai ver que é cheio das ideias, mas no fritar dos ovos depois, não saiu do lugar. Né? Assim, não é que a vida dele não rompeu, não leva nesse sentido, a pessoa não rompeu. Não, não é isso. Mas a vida dele está indo bem, né? Prosperando, tá crescendo, mas naquilo que ele almejava, ele não conseguiu sair do lugar. Por quê? Porque está sempre muito no campo das ideias. Então, está sempre no campo de influenciar pessoas a fazer aquilo que ele está pensando. Ele mesmo quase não vai botar a mão na massa, ele vai sempre influenciar as pessoas para poder executar junto. Então, sempre vai ter essa questão do junto. Ele não vai gostar de fazer nada sozinho, ele sempre vai gostar de fazer junto. Mas é aquele negócio assim, vamos fazer junto, mas vamos fazer no sentido, vamos fazer, você faz, eu estou aqui junto com você, dando apoio moral, né? Tá junto. É um negócio bem legal, né? Como diz, a gente brinca aqui que são os tiros de espingardinha. Né? A minha esposa ela é melancólica com sanguíneo, né? Às vezes ela fala assim, vamos fazer um suco junto? Eu falo assim, você está falando eu fazer, né? Porque eu fazer junto, eu tô lá com você dando como diz, um incentivo moral aqui. Né? Lógico, tem momentos que ela vai fazer, mas eu estou falando desse momento quando a gente fala assim, vamos fazer junto. Né? Esse fazer junto, normalmente vai lá e faz, né? E eu estou aqui com você para tomar junto. Então, a questão do sanguíneo tem muito isso. O sanguíneo ele tem muito essa característica, ele tem muito essa questão do envolver as pessoas dentro de um sentimento, dentro de uma ideia, dentro de uma emoção. E por isso ele é muito expressivo. Porque uma coisa é eu contar um fato para você, mas outra coisa é eu envolver você dentro desse fato. E o sanguíneo ele tem a habilidade de envolver as pessoas dentro dos fatos e dentro das. O sanguíneo ele tem uma característica de envolver as pessoas dentro da vida dele, para que as pessoas vejam a vida dele. Então, dois pontos que eu vou ver bastante aqui do sanguíneo. O sanguíneo, ele, como nós colocamos, o ponto crítico aqui desse fator. Eu vou expandir uma ideia que eu ainda não testei, mas eu gostei. Eu gostei da ideia. Então, antes de testar, eu já saio expandindo. Aí, daqui a pouco, a ideia não deu certo. Aí eu já vou envolver essa pessoa em uma outra ideia. Entendeu? O negócio é estar envolvendo elas naquilo que eu acho que é legal. Então, isso é perigoso para os sanguíneos, porque isso vai fazer com que a pessoa rode e não saia do lugar, andando sempre em círculo. Quem é sanguíneo de plantão aqui, isso não é bom. Né? Quem é os sanguíneos de plantão vai entender isso aqui que eu estou dizendo. Por exemplo, olha, nós estamos chegando no final do ano. Em muitas coisas, a gente está falando ministerialmente agora, né? Na área ministerial. Observe se você chegou na onde você queria chegar. Em muitos casos, a resposta é não. Não cheguei onde eu queria chegar. Por dois motivos. Um,
por causa das ideias, ou seja, é sempre envolvendo as pessoas nas ideias, porém nunca projetando essas ideias. E 2, pela obra do idealismo. O sanguíneo, ele é idealista. Ele tem muitos ideais, ele atua muito no campo das ideias, né? Mas não é o racional como o colérico. Porque o colérico, ele pensa muito, porém, ele executa, né? Ele vai executando. Às vezes executa até mesmo sem pensar. Vai o instinto de avançar. O sanguíneo, não. Ele pensa muito e muitas vezes é travado nas ações. Então, ele está mais no campo das influências. Ele está mais no campo de... Eu coloco essa palavra mesmo, de vender. Então, ele não produziu o produto. Ele não sabe, às vezes, nem como funciona, mas ele sabe vender aquilo ali muito bem. Então, é o vendedor. Eu não produzi, porém, eu sei expandir isso que as pessoas produziram. E um outro ponto, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar essa integração dos temperamentos. Então, normalmente, o sanguíneo ele vai estar sempre empareado com o colérico, porque o colérico é a força de ação e o sanguíneo a força de como que eu posso dizer, de expansão, né? Ou seja, para os lados. Eu vou pegar isso que você está fazendo e vou expandir isso, eu vou divulgar isso. Então, o sanguíneo ele tem muito essa questão da divulgação. Então, eu entro num outro ponto. Ele trabalha muito com marketing. Ou seja, o sanguíneo vai trabalhar muito com a sua imagem. Muito. Ele é um líder. Né? Todos os temperamentos, eles podem ser líder. Nenhum está desaprovado para a liderança. Cada um vai ter as suas dificuldades e vai ter os seus pontos fortes. O colérico e o sanguíneo destaca mais na liderança por ser ativos, por ser extrovertidos e por ser, como que eu posso colocar aqui? Não é positivo, eu esqueço o nome sempre uso a palavra. Oh, Jesus, depois eu lembro e falo. Mas ele age para fora e não para dentro. Então, ele consegue expandir mais essa liderança. Então, das questões do sanguíneo, que você vai ver muito, eles trabalhando muito... Otimista, obrigado. Ele vai trabalhar muito a sua imagem. Então, uma das coisas do sanguíneo, você vai ver um sanguíneo, quando eu falo sanguíneo, tudo que ele vai fazer, ele posta, tudo que ele está sentindo, ele posta, tudo que ele está pensando, ele posta. Hoje estou dizendo século XXI, no meio de uma era tecnológica. Tudo que ele está fazendo, ele vai postar. Aposto, isso é errado? Não estou dizendo que é errado ou é certo. Eu estou dando características. Bem? Por que ele vai postar? Porque ele quer que as pessoas vivam o que ele está vivendo. Ele quer compartilhar essa alegria, ou ele quer compartilhar, tira a alegria, ele quer compartilhar esse sentimento que ele está vivendo, ele quer compartilhar. Ele quer compartilhar as emoções, ele quer que as pessoas entrem dentro das emoções. Então, ele está sempre postando tudo, ele está sempre divulgando, ele está sempre trabalhando com a sua própria imagem. Ele está sempre trabalhando a sua imagem, o seu visual. Então, você vai ver um sanguíneo, ele sempre bem vestido, ele está sempre bem vestido no sentido assim, ele está sempre produzido, né? A imagem de um sanguíneo é muito importante para ele. E esse daqui se torna uma questão até mesmo perigosa, porque o diabo ele sempre vai pegar um sanguíneo na imagem dele. Ou seja, volto aqui para os dois temperamentos otimistas, colérico e o outro sanguíneo. O colérico, quanto mais fala da minha imagem, mais me motiva a vencer. E isso se torna vingança gospel. Então, o colérico tem muito essa vingança gospel. Você vai ver, meu irmão. Você me desafiou, agora tu tá na roça, agora eu vou só de raiva. Né? Então, o colérico tem isso. Agora, o sanguíneo, você quer paralisar um sanguíneo, fala da imagem dele. É só falar da imagem dele. É só fazer de conta que ele não influencia ninguém. Por exemplo, chegou o sanguíneo no lugar, você fez de conta que ignorou ele, acabou o sanguíneo.
Então, ele trabalha muito essa questão. Ele trabalha muito essa questão imagem, e isso faz com que ele sempre fique paralisado. Criticou o que ele está, essa imagem que ele está produzindo, o sanguíneo automaticamente muda de foco, porque ele precisa influenciar pessoas. Ele precisa, o foco dele é fazer com que as pessoas entrem dentro disso, né? Não entendi aqui. Então, o foco dele é fazer com que a pessoa entre dentro disso. Então, irmãos, sanguíneos, cuidado, porque o diabo sempre vai paralisar, sempre, é mais ou menos isso, sempre vai paralisar um sanguíneo na sua imagem. Começa um monte de gente a criticar a imagem dele. Meu irmão, esse sanguíneo fica endemoniado, demonia mesmo, entendeu? Endemonia. Fala que ele não serve para fazer o que tem que fazer. Volto a dizer, um colérico, aí que motiva. Agora você vai ver como que eu não sei fazer. Agora eu vou mostrar que eu sei fazer. E isso é ruim, porque para um colérico, quando ele é desafiado, ele vai fazer, sabe aquele negócio, duvido que você é homem, mostra que você é homem. Para o colérico isso daqui é fatal, né? Agora eu vou mostrar que eu sou homem, agora eu vou mostrar que eu sou isso, agora eu vou mostrar que eu sou aquilo. Agora, para o sanguíneo, não. Ih, isso daí, mano, você não é nada, não. Aí pronto, aí já retrocede, porque os irmãos falou que eu sou feio, porque não sei o quê, porque ninguém não sei o quê, ou seja, vai paralisando. Então, todo sanguíneo que eu vejo paralisado foi alguém que confrontou a imagem dele. Confrontou a imagem dele, acabou. Então, você vai ver todos os sanguíneos. Os que acompanham o meu canal aqui, a maioria dos que acompanham o meu canal aqui, acompanha canais de sanguíneos, né? Então, você vai ver que é muita imagem, né? Muita produção, muita coisa, né? Por quê? Porque vai trabalhar isso daqui. São pessoas excelentes, como todas, para divulgar, como que eu posso dizer, para influenciar, né? Necessita-se dos sanguíneos, porque eles são influenciadores. Mas volto a dizer, se ele está lá em cima, ele vai jogar todo mundo lá em cima. Mesmo que ele nunca viveu. Se você perguntar para um sanguíneo, né, alguma coisa, às vezes ele só ouviu. Meu irmão, ele só ouviu falar. Ele ouviu falar que o sorvete lá da Groenlândia é o melhor sorvete do mundo. Meu irmão, ele vai falar do sorvete da Groenlândia que está todo mundo com vontade de comer, com coisa que ele já comeu 15 vezes, né? E ele nunca nem viu. Mas ele ouviu falar, ele sabe divulgar essa ideia de uma maneira especial, fazendo com que todo mundo ache isso. Porém, entretanto, contudo, quando esse sanguíneo ele está chateado com alguma coisa, meu irmão, sai da frente, porque ele vai botar todo mundo também contra todo mundo. Por quê? Porque ele fez com que a pessoa entrasse no coração dele também. Então, as emoções, né? Ele paralisa. Então, as emoções do sanguíneo é muito instável. Quem que eu posso colocar? A gente sempre tá citando, né, um personagem. Um colérico, apóstolo Paulo. Então você vai ver o apóstolo Paulo falando de armadura, você vai ver o apóstolo Paulo falando de guerra. O único apóstolo que mais tem questão de guerra, armadura, as competições, né, que o colérico é muito competitivo, essas coisas tudo. Então você vai ver o apóstolo Paulo falando a respeito é, de avançar, dessa questão toda, né? Você vê que o apóstolo Paulo era muito crítico. Exemplo, o apóstolo Pedro, ele era sanguíneo. Sim, o apóstolo Pedro era um sanguíneo nato. Ele influenciava. Então, ele estava lá com os judeus, ele vai estar junto com os judeus. Ele foi para o gentil, ele estava lá com o gentil, meu irmão. O cara é aquele negócio, né? Ele vai surfando na onda. Ele de boa. E aí você vê o colérico do apóstolo Paulo. Não, eu repreendi Pedro na cara, porque Pedro é duas caras, meu irmão. Esse cara é duas caras. Eu já estou dizendo aqui, Pedro é duas caras. Então, você vê o colérico escrito no apóstolo Paulo. Né? E já Pedrão não. Pedro era influência.
Pedro era o cara da influência, Pedro era o cara da expansão. E aí você vai ver Pedro sempre levando burdoada. Eu sempre vejo o sanguíneo assim, né? Porque ele é o primeiro que fala, né? É o primeiro que já solta a ideia, é o primeiro que já quer, ou seja, é o primeiro que quer estar lá, né? É o sanguíneo, por causa da influência, né? Mas aí depois você vai ver o Pedrão sendo também o primeiro tendo a liderança na igreja, né? Cara legal, né? Então, assim, o sanguíneo ele tem isso. Então, a gente precisa entender esse fator do sanguíneo. Sanguíneos, sai um pouco do campo das emoções, ou seja, e passe ao campo um pouco da razão para poder projetar. Ou deixe que alguém projete essas emoções e não saia divulgando algo só porque você está sentindo bem ou sentindo mal. Né? Até a gente citou esse, esse dia citando, né? Uma vez ouvindo o profeta Kevin falando sobre isso, ele falando, né? Kevin é colérico e a esposa é sanguínea. E aí eles iam para uma conferência e aí ele ouvindo a esposa falar, a esposa, não, porque a glória de Deus veio, porque aquele negócio, aquela coisa toda, ele ficava pensando, mas será que a gente estava no mesmo lugar? Porque eu não senti nada disso, né? Não vi nada disso. E do jeito que ela falava, que eu não estava lá junto com ela, não. Então a gente vai ver essa diferença de visão. Porque o sanguíneo ele vai querer estar sempre chamando as pessoas para dentro dela, para aquilo que ela sente, para aquilo que ela faz. E aí vem os holofotes, né? Um outro ponto aqui é todo sanguíneo ele vai ter que ter um cuidado extremo com uma coisa chamada manipulação. Por quê? Bota aqui o vendedor ou o político. Ele sempre vai manipular uma situação para que as pessoas façam o que ele quer que as pessoas façam, ou que as pessoas sintam o que ele quer que as pessoas sintam. Então, o sanguíneo ele tem um problema fortíssimo com uma coisa chamada manipulação. Ou seja, por envolver as pessoas no emocional, eles vão colocar a pessoa tão fortemente dentro desse contexto que as pessoas vão começar a sentir pena, vou colocar aqui agora para um lado ruim. De repente, eu sou um sanguíneo e eu estou, então, chateado, vou colocar aqui com o pastor, ou com o líder, ou com o patrão, ou com, sei lá, com qualquer um. Né? Vou colocar dentro de casa, eu sou sanguíneo, estou chateado com a minha esposa. Então, o que vai acontecer aqui? Todas as pessoas que estão à minha volta, eu vou fazer, e isso é inconsciente, irmão, não é consciente, não é a pessoa que fala assim, agora eu vou acabar com esse pastor, com essa esposa, ou com esse patrão. Não é consciente. É a base de temperamento. É a base que essa pessoa executa a vida e vê a vida. Ela vai colocar todas essas pessoas em volta para sentir esse sentimento a tal ponto que essas pessoas também vão comprar a ideia e ficar chateado com a outra. Então, é algo perigoso. Como disse, por um lado é bom que você coloca, por exemplo, o apóstolo Pedro. A primeira pregação do apóstolo Pedro, gente, foi uma leira de gente. O cara, ele acaba sendo incentivador. Mas o sanguíneo, ele fala com tanta emoção que as pessoas acabam se comovendo por ele. Então, quando às vezes eu vejo um sanguíneo falar, quando você até brinco, né? Eu vou sempre tirando as emoções. Não. Olha, eu fiquei sabendo que todo mundo não está gostando da palavra do pastor, não. É geral. Mas, irmão, ele ouviu uma pessoa reclamando. Uma pessoa só. Mas não, ele já envolve, né? Todo mundo. Sabe assim, eu tenho sentido isso, que todo mundo. A gente lida com sanguíneo, né? Mas todo mundo quem? Não, é todo mundo. Mas quem que falou com você? Não, é que eu tenho sentido dentro de mim que quando eu olho para as pessoas, eu vejo que elas não estão gostando. Aí você vai ver que, em boa parte de tudo, está ligado aos pensamentos dela.
E aqui entra um outro problema sério. Porque se um sanguíneo botou na cabeça algo, meu irmão, aquilo já se tornou verdade. Não, eu estou olhando aqui e eu vi que o irmão parece que piscou meio torto para mim. Rapaz, esse irmão tá bravo comigo. Então, assim, eu vou criando situações dentro de mim, eu vou criando situações, e isso vai envolvendo o que eu vou tendo como verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Sanguíneos, tome muito cuidado com o que vocês sentem, como a gente viu. Porque o sentimento pode fazer com que haja uma manipulação, ou você interpretar as coisas pautado pelos teus sentimentos. E cuidado para não envolver pessoas dentro disso. Quer dizer, é difícil, porque a base de temperamento como que eu posso dizer? É influenciar. Mas como isso vai acontecer de um modo sadio? Saiba diferenciar o que é os teus sentimentos e o que é os sentimentos do Senhor, ou o que é uma realidade. Não saia da realidade por causa dos teus sentimentos. Amém? Não saia da realidade por causa daquilo que você está sentindo ou está almejando. Cuidado com isso. Um outro fator aqui que a gente vai colocar dentro dessa característica do sanguíneo, então, a gente colocou aqui expansivo, otimista, influenciador, é uma pessoa que e muitas vezes vai estar instável, e isso a gente vai ver que todo sanguíneo ele vai ter um problema muito forte com a ira, o colérico com a cólera, violência, cólera, mas o sanguíneo com a ira. Então, do mesmo jeito que ele está lá em cima na alegria, ele já cai para a violência, no sentido da ira. Né? Então, por quê? Porque é muito instável. Então, todo sanguíneo, ele tem um probleminha seríssimo com a ira. Né? Ele parece muito legal para os outros. Quem convive com o sanguíneo vai entender que ele é uma pessoa explosiva na ira. Tipo assim, pavio curto. Rapidinho, estoura. Por quê? Porque está sempre ligado com as emoções. As emoções são um fator predominante da vida de um sanguíneo. Então, o Espírito Santo vai ter que controlar muitas emoções. Em que parte, normalmente, um sanguíneo atua dentro do reino? Você vai ver sempre um sanguíneo agindo no profético, eles sempre vão estar metidos no profético, e eles vão ter muitas visões e sonhos. Eu sempre coloco assim que é uma parte, parece que já está na genética de um sanguíneo. Ele atua muito na profecia, no profético, nessa área que envolve esse âmbito. Você vai ver o sanguíneo, ele está meio que metido nisso. Né? Já é algo meio que natural. Como a gente fala do colérico está metido na, na guerra, o fleumático metido no pastoreio, no acompanhamento, o sanguíneo no profético. Então, a maioria dos sanguíneos, você vai ver eles atuando nessa área profética, eles gostam dessa área profética, eles gostam dessa área de visão, e esse é o problema. O sanguíneo, eles se tornam, às vezes, muito místico. Por quê? Porque eles estão sempre pautados nas suas emoções. Então, é fácil, como diz a palavra, é muito fácil manipular as emoções, porque o coração do homem, ele é enganoso. Então, quando eu entro no profético com a base das minhas emoções, eu posso ser manipulado e eu posso ser manipulador com as minhas visões. Entendeu? Então, por isso que a gente fala, cuidado com o comando de Jezabel. Porque é muito fácil um sanguíneo manipular, ter visões da alma ou profecias da alma. Um dos contextos, aqui eu entro, um dos contextos fortes de um sanguíneo, como diz, é a questão da profecia, muita sensibilidade,
ele agir na hora da emoção. Isso é perigoso. Então, se você é sanguíneo, querido, cuidado na hora da tua emoção. Por exemplo, uma celebração. O negócio está indo. Tá. Aí, de repente, aquele clima começa. Aquele negócio começa. Normalmente, o sanguíneo já vai catar um, já vai orar. Já... E aí, se essa pessoa começar a chorar, então, meu irmão, aí ele sapateia, gosta de fogo, introveja, relampeia. Por quê? Porque aí a galera começou a entrar, você entendeu? Então, ele vai se mover. E o problema disso é trazer profecia na base disso. Eu vou falar algo, né? A gente aqui vai ser lançado para o YouTube, mas é algo que vou colocar aqui que rede nacional, né? Por exemplo, a questão do apóstolo Luiz Hermínio com a flor de lis, né? Que foi uma coisa que trouxe uma repercussão, aquela profecia. Luiz Hermínio é de Deus? É lógico que é, meu irmão. É um apóstolo abençoado, mas é um sanguíneo. Entendeu? O cara é sanguíneo. Então, o que que acontece? Na hora de uma emoção ali, na hora de um uau, você acaba entrando naquilo ali, liberando uma palavra, que acaba sendo uma palavra profética e não uma profecia. O sanguíneo, ele vai agir muito nessa palavra profética. Eu profetizo, né, que você vai ser levado para as nações, e papapá, porque naquele calor do momento, por exemplo, no calor do, como que eu vou dizer aqui, no calor do movimento, e principalmente quando o Espírito vem, que a gente fica sensível até mesmo na nossa alma, ou seja, até um colérico, ele tende a se quebrantar em um mover, então você vê como que é forte, para um colérico chorar, se quebrantar, se expressar de uma maneira que vai trazer sentimento, você imagina que isso já é tão forte, imagine um sanguíneo que trabalha com isso. Né? Então, naquele momento, as emoções estão totalmente vulnerável. Então, aí onde sai as profecias erradas, aí onde sai as palavras erradas, as palavras da alma. Por quê? Porque é caso do movimento. Então, sanguíneos, cuidado com, com, com o clima. Porque, ao mesmo tempo que o clima pode estar uau, de você lançando palavras de vida, quando o clima estiver baixo, você lançar palavras de morte, porque eu não estou sentindo nada. Então, aí começa um outro processo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Sim, ele acessa essas frequências, é muito nítida, né? Amém. É isso aí. É uma colocação aqui, né? Por ele estar sentindo a presença de Deus, então tudo aquilo que a alma dele falar, ele vai entender que é Deus também. Eu estou aqui orando tal, e aí eu sinto que é Deus. Mas, irmãos, volto a dizer, para mim, todo sanguíneo, ele tem um pezinho no profético, já de natureza. Entendeu? Não estou dizendo isso como mal, não. Estou dizendo isso como bem. Então, como um colérico ele é inovador, ele vai ser pioneiro, mas ele pode se tornar também o maior religioso que existe. Nós vamos colocar o Paulo antes e depois. Nós vemos o sanguíneo, que ele também vai ser confrontado no chamado dele. O chamado dele sempre vai ser um chamado profético, nem um chamado de avivamento, um chamado de impulsionar, um chamado de avanço. Por isso eu creio que a igreja ficou na mão do apóstolo Pedro, né? No primeiro século, o apóstolo Pedro, porque o cara foi expansivo, né? Precisava expandir a ideia da igreja, o evangelho, assim dizendo. Então, a gente vai ver aí um exemplo. Você nunca viu Pedro sendo apedrejado? Você já viu várias vezes Paulo sendo apedrejado. Pelo menos eu não lembro se Pedro foi apedrejado. Mas você vai ver Paulo sendo apedrejado diretamente, porque Paulo era confrontativo demais. O cara chegava chegando, né? Ele não importava, ele confrontava. Pedro não.
Pedro é o cara que ia daqui, pegava da lá, e tá influenciado, tal. Ou seja, ele não, ele não era, né? Ele já foi chicoteado, já foi açoitado, né? Mas apedrejado desse jeito, não. Então você vai ver que ele é um cara muito amigável, mas ao mesmo tempo, se ele ficou chateado, ele acaba sendo uma pessoa destruidora de amizade. Então, qual vai ser as dificuldades de um sanguíneo? O sanguíneo vai ter dificuldade com Jezabel, o sanguíneo vai ter dificuldade de controlar suas palavras, então você vai ver a maioria dos sanguíneos tendo uma dificuldade com a comunicação, comunicação distorcida às vezes, comunicação cruzada, né? As comunicações é um ponto que os sanguíneos têm. Estou falando esses problemas de um sanguíneo não tratado. Um sanguíneo tratado, meu irmão, ele vai ser um dos maiores comunicadores. O cara vai conseguir influenciar, ele vai conseguir influenciar uma geração. Como Pedro. Vou colocar Pedro antes e Pedro depois. Pedro antes sempre tinha problema na comunicação. E Jesus sempre dava uma bordoada nele. Pedro depois se tornou o cara dentro da igreja. Entendeu? Comunicador. Então, o sanguíneo é comunicador. Porque ele faz com que as pessoas entendam e sintam vontade de estar ali. Né? O tratamento de um sanguíneo sempre vai ser o tratamento pelo Espírito Santo, como todos os temperamentos. Mas o tratamento sanguíneo, ele entender que a imagem dele não pode vir primeiro do que a imagem de Cristo. O sanguíneo, ele não pode... geralmente o sanguíneo ele vai querer sempre divulgar a imagem, o que ele está fazendo. Então, eu creio que o maior tratamento para o sanguíneo é ele controlar isso, ele controlar os seus impulsos de se lançar. Então, ele vai ter que estar sempre sabendo controlar os seus sentimentos, pedir para que o Espírito Santo controle os seus sentimentos. Por isso tem que ter muito jejum. Eu sempre aconselho, né? Muito jejum. Por que jejum? Porque o jejum bota a tua alma no lugar. Mas o problema é que o sanguíneo, quando entra, vamos colocar aqui, ele entra no jejum, ele bota todo mundo para fazer jejum também. O que ele vai fazer? Ele bota todo mundo para fazer também, né? Porque ele influencia, né? Ele está ali e já... Aí, daqui a pouco o pessoal fala assim, rapaz, terminei o jejum de 21 dias. Rapaz, mas não terminei, não. Eu parei no segundo. Mas eu vi que vocês estavam tão animados a fazer, fiquei dando apoio aqui para vocês fazerem, né? Então, assim, tem essa questão muito ruim, né? Então, a gente tem que entrar nesse contexto aqui. Né? Então, sempre olhe por esse lado. Né? Olhe por esse lado aqui de fazer mais. Eu sempre coloco, né? Colérico, pense mais. Sanguíneo, faça mais. Contrapõe os pontos aqui. Faça mais. E isso que o pastor Marco colocou, não deixe as coisas pela metade. Não paralise para começar outra coisa que é interessante. Seja constante, porque o sanguíneo tem-se a não ser constante no que ele faz. Ele é inconstante, porque ele está sempre pautado com os seus sentimentos. Bem? Amanhã nós continuamos. Sanguíneo, né? Colérico é a figura do leão. Fleumático é a figura do boi. Sanguíneo é a figura do homem. Né? Então, aqui foi como colocado, né? Sai da procrastinação. Isso é uma realidade. O sanguíneo tem que ser procrastinado. Mas um sanguíneo posicionado, fantástico. Fantástico. Bem? E primeira coisa que eu falo é cuidado com a manipulação. Gente, o sanguíneo, ele tem que ser tão manipulador que até o teste de personalidade ele manipula. É impressionante. Se você pegar para o sanguíneo, ele já foi os 4 temperamentos. Depende do que ele quer ser. Né? Então, tipo assim, rapaz, todo mundo fala assim, meu Deus do céu, como Deus está usando o melancólico. Ele vai fazer o teste dele vai dar melancólico. Não, 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 não. Cara, mas agora o top é ser leão, colérico. Aí ele vai fazer o teste e vai ser colérico. Né? Então aí você vai ver que o sanguíneo ele tende, meu irmão, a manipular tanto que ele manipula até ele mesmo. Né? Então a gente precisa colocar o sanguíneo mais na realidade. Bem, Deus abençoe. Amo todos os coléricos, fleumáticos e sanguíneos. Bem, queridos?
Eu ia falar que o apóstolo está aí com treta com eles. Apesar que a gente falou até muito dos pontos fracos do colérico, né? Não falou ainda nem muito do sanguíneo. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.